fiel e eu quero falar aqui com vocês sobre um tema que queima o meu coração. Nós temos vivido dias aqui sobrenaturais nessa casa. Dias mesmo em que a presença de Deus tem nos tocado de uma forma sobrenatural. E é lindo porque nós estávamos fazendo a tour, né? Tour Profetiza com o nosso time aqui do Music. Você pode aplaudir a Jesus por esse time maravilhoso? E foi lindo o que aconteceu ali na Califórnia, em Los Angeles, em San Diego. E em San Diego, de forma especial, nós vivenciamos um culto de 4 horas de duração. Um culto em que a presença de Deus ali se manifestou de uma tal forma em que, de novo, eu me vi de cara no chão. Eu creio, pastor Rafael. Sabe o que você precisa se importar? É com o que o Senhor pensa a seu respeito. Muitas vezes a gente está se importando com o que a pessoa do meu lado pensa a meu respeito, com a foto perfeita que vão tirar com os meus braços levantados, mas que nessa noite você não se preocupe com mais nada, a não ser aquilo que o Espírito Santo quer fazer na sua vida. E a presença do Espírito Santo veio de uma forma tão grande, as pessoas saíram carregadas, as pessoas pulavam, as pessoas se lançavam na presença de Deus, e foi algo lindo. E eu pude compartilhar com os pastores, e eu disse assim, a gente vive isso lá na nossa igreja todo final de semana. Toda semana, em todos os nossos cultos, e nessa noite não vai ser diferente, amém? Porque nós estamos vivendo mesmo o tempo profético nessa casa. Para quem não sabe, no final agora de março, o time da Bethel virá aqui e passará uma semana. Uma semana! Gente, vocês pensam? Meu Deus do céu, esse teto vai subir. Eles vão estar aqui ministrando, teremos salas proféticas, teremos uma conferência profética, teremos evangelismo na universidade, nas ruas. Então se envolva, depois procure pastor Rafa, pastora Alice, fala, eu quero fazer parte. Eu quero viver tudo isso que a pastora está dizendo ali. Porque nessa noite eu quero falar algo com vocês, um tema que é o avivamento. Eu quero falar com vocês sobre avivamento. E sabe qual é a minha oração, igreja? A minha oração é assim, Espírito Santo, eu sou grata por tudo que estamos vivendo, mas eu quero mais. Eu quero mais, eu tenho sede da presença de Deus. Hoje eu posso dizer que eu amo muito mais Jesus do que há 20 anos atrás. O meu relacionamento com Jesus é muito melhor hoje do que há 20 anos atrás. Eu tenho uma sede pelo poder de Deus, pela manifestação de Deus, muito mais do que há 20 anos atrás. E existem pessoas que dizem assim, pastora, no início da conversão a paixão, mas depois esfria. Não, isso é uma mentira. A cada vez que você conhece mais da presença de Deus, que você tem experiências, o fogo precisa queimar cada dia mais. A sede, a fome precisa cada dia mais estar grande na sua vida. Então a minha oração é, Senhor, nós queremos mais a Tua presença, mais o Teu amor, mais o Teu poder. Gente, eu quero ver milagres acontecendo nessa casa. Eu quero mesmo em que as pessoas venham até aqui, deficientes visuais, cadeirantes, pessoas acamadas, em que nós vamos orar e essas pessoas vão ser curadas. Isso se chama avivamento. Avivamento significa poder de Deus. Diga comigo, poder de Deus. O avivamento é preparar o caminho do Senhor até que Ele venha. O avivamento, ele é uma obra exclusiva do Espírito Santo. Nós não produzimos o avivamento, mas nós buscamos por avivamento. O meu papel e o seu papel é buscar por esse avivamento, é buscar por esse poder. E como eu amo estudar sobre avivamento, eu quero trazer aqui para vocês os 3 maiores avivamentos da história da igreja. O primeiro deles aconteceu, não sei se você conhece a história, ali no país de Gales, na Grã-Bretanha. A história diz que um jovem de 26 anos, chamado Evan Roberts, sentiu em seu coração que Deus tinha planejado um grande avivamento para a sua comunidade galesa. E durante uma pregação na Capela Moriá, ele disse o seguinte: eu levantei as minhas mãos, eu toquei labaredas de fogo, meu peito estava ardendo em chamas, esperando por um sinal.
Esse jovem de 26 anos, ele teve um encontro com Deus. Ele foi tocado por labaredas de fogo. E aquela chama que tocou em suas mãos veio para o seu coração. E ele então inicia reuniões comuns com seus amigos. Ele inicia reuniões comuns naquela mesma capela. E em poucos dias essas reuniões se estendiam por horas e horas. E até noites. As pessoas vinham aos milhares para saber o que estava acontecendo naquele lugar. Porque a presença de Deus, ela atrai. Diga comigo, a presença de Deus atrai. A história diz que mais de 100.000 pessoas se converteram a Jesus num período de 9 meses de avivamento. O avivamento ele durou por um bom tempo e houve uma grande transformação social, porque o avivamento ele causa isso. O avivamento ele causa uma transformação social. A história diz que bares, cinemas eram fechados. A criminalidade foi reduzida, né? Houve grande renovação espiritual em outras igrejas. A Bíblia nas livrarias era esgotada, não dava conta, porque as pessoas queriam conhecer mais de Jesus. Homens de família que gastavam seus dinheiro em bebidas se voltaram às suas famílias novamente, assumindo a responsabilidade. Até os repórteres que iam lá de enxerido nas reuniões para ver o que estava acontecendo se convertiam. Porque a presença de Deus era manifesta naquele lugar. Dentro de trens, ruas, ônibus, as pessoas podiam sentir a presença de Deus. O avivamento ele causa uma transformação social. O avivamento no país de Gales ele foi marcado por oração, louvor, confissão de pecados e leitura da palavra. Evans tinha plena consciência de que o Espírito Santo não era uma força invisível, mas uma pessoa divina. E nessa noite, Espírito Santo, que o Senhor nos inclua nos teus planos. Espírito Santo, nós reconhecemos a tua doce presença nessa casa. Essa casa é sua. Senhor, esse culto é teu, Pai. E nós honramos a tua presença. Evans foi um jovem que se posicionou na sua geração. Quem disse que tinha 13 anos aqui? Pode ficar de pé. Com a idade desse garoto, esse jovem Evans começou a orar por um avivamento. Muitas vezes nós olhamos para essas crianças e adolescentes pulando aqui. Nós não temos noção daquilo que Deus pode fazer através da vida deles. Como é seu nome? Otávio. Otávio, eu profetizo sobre a sua vida. Uma chama mesmo vindo do céu sobre você. E assim como Evans um dia recebeu labaredas de fogo sobre as suas mãos, que inundou o seu coração, eu declaro e profetizo sobre a vida do Otávio. Reba chore cantareba labache. Labaredas de fogo sobre a vida deste jovem, Pai. E que ele venha ser a resposta para a sua geração. Que o Senhor queime mesmo o coração dele, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, Otávio. Com 13 anos, Evans começou a sentir um desejo por avivamento. E ele orava, e ele orava, e ele buscava. Ele mantinha uma vida de oração, e a história diz que ele orava em média 4 horas por dia. Antes de começar o avivamento, quando começou o avivamento, ele passava noites afora em oração. E ele acreditava que a oração era a chave para um verdadeiro mover de Deus. Um outro grande avivamento aconteceu na Inglaterra. Quem já ouviu falar aqui de John Wesley? Um pregador britânico de 35 anos. Também, após uma experiência com o Espírito Santo em uma reunião na rua Aldersgate, ele disse essas palavras: eu senti o meu coração aquecido. A partir daí ele se dedica a sua vida a pregar sobre graça e salvação. Uma grande marca do avivamento na vida de Wesley é porque ele pregava ao ar livre. Sem microfone, sem caixas de som, ele simplesmente começava a pregar e as pessoas eram atraídas por aquilo que ele falava e pela presença do Espírito Santo que se manifestava através da vida dele. E o Wesley tem uma frase que eu sempre oro para o Senhor. E ele dizia:
e eu me coloco em chamas, e o povo vem para me ver queimar. Amém? Será que você pode dizer isso nessa noite? Diga assim: eu me coloco em chamas, e o povo vem para me ver queimar. O tema da pregação de Wesley era santidade, honestidade, salvação, relações familiares saudáveis e salvação em Cristo Jesus. Também, assim como Evans, ocorreu uma transformação social. Homens e mulheres passaram a se preocupar com as suas vestimentas. Vícios por bebidas alcoólicas entraram em declínio. Xingamento nas fábricas, que era algo comum, começou a reduzir. As pessoas tinham mesmo ali a sua transformação e se tornaram homens de família, mulheres dentro dos seus lares. Wesley, ele orava em média 2 horas por dia. Levantava às 4 da manhã para orar e saía para pregar pelas ruas. Para Wesley, a oração era a chave para o avivamento e o crescimento espiritual. Um terceiro grande avivamento aconteceu aqui nos Estados Unidos, em Los Angeles, em 1906, conhecido como o avivamento da Rua Azusa. Quem já ouviu falar desse avivamento aqui? Uma reunião de oração começou na casa, na rua Bonnie Bray 214, e a presença do Espírito Santo invadiu aquela casa. Algumas pessoas caíram ali e começaram a falar em línguas estrangeiras. Há um relato de uma mulher que estava na reunião, que tinha falado em línguas. Ao se levantar, ela pega um piano e ela começa a tocar. Lindamente, mas ela nunca tinha feito uma aula. Ela nunca tinha estudado. O Espírito Santo tomou a vida daquela mulher e derramou um dom especial sobre a vida dela. É isso que o Espírito Santo faz. As multidões começaram a ser atraídas naquela casa. Aquela casa chegou um dia que não suportou de tanta gente e desabou a parte de cima, ao ponto daquelas pessoas alugarem outro espaço na Rua Azusa e começaram ali a se reunir. Durante 3 dias, eles ficaram, a história diz que eles passaram dia e noite gritando, cheios da presença de Deus. 3 dias e 3 noites gritando, cheios da manifestação do Espírito Santo. Durante esses 3 dias, doentes foram curados, pessoas se convertiam ao Evangelho. Gente, o culto durava horas e horas e horas. Um homem chamado Seymour foi um homem que se posicionou em ter uma vida de dedicação a Deus. Ele tinha uma vida de oração e ele orava de 5 a 7 horas por dia. E foi ali que iniciou a denominação pentecostal. Tem algum pentecostal aqui nessa noite? Do fogo, né? Também, assim como os outros avivamentos, houve uma transformação social, porque Seymour, ele era negro e tinha um grande problema em relação à segregação racial. E através desse avivamento, brancos, negros, asiáticos, latinos estavam juntos no mesmo local, buscando a presença do Espírito Santo. Algo não só espiritual foi quebrado, mas algo social também foi quebrado. E muitas vezes nós olhamos essas histórias de avivamentos passados, mas em 2023 aconteceu um avivamento aqui muito perto de nós, em Kentucky. O avivamento na Universidade de Asbury. Alguns alunos se reuniram também para um culto matinal normal. E daqui a pouco o culto não acabou. 3 horas, 4 horas, 1 dia, 2 dias, 17 dias. Aqueles alunos ficaram adorando a Deus. Diz que mais de 15 mil pessoas passavam naquele local diariamente. E como eu já estava estudando sobre avivamento, quando eu vi o que estava acontecendo aqui, gente, eu fiquei maluca. Eu falei, como assim está acontecendo tão perto de mim? Senhor, eu preciso ir lá. Eu preciso. E eu fui. Chamei babá, deixei meus filhos, comprei passagem, cheguei no aeroporto, vou para o avivamento. Espírito Santo, eu quero tocar, eu quero ver, eu quero sentir, eu quero ser cheio. Cheguei no aeroporto, perdi o voo. Falei, Espírito Santo, já entendi, não é para eu ir.
Aí a pessoa que estava conosco, fui eu, o Jason e mais uma pessoa. Ele disse assim, não, pastor, a gente vai comprar outra passagem, a gente vai. Eu falei, glória a Deus que tem alguém de fé do meu lado. Compramos outra passagem, pegamos o avião, chegamos lá no aeroporto, alugamos um carro, dirigimos 1h30 na chuva à noite para chegar até a universidade. Quando eu chego naquela universidade, eu vejo gramados com marca de pneus, várias placas dizendo proibido estacionar, várias faixas assim, impedindo com que as pessoas entrassem nos gramados, e nós conseguimos parar o carro e nós entramos naquela igreja. Quando eu fui subindo as escadas daquela igreja, meu coração começou a disparar e eu falei, eu vou ver o avivamento. Quando eu subi, eu vi aquela igreja vazia, meia dúzia de pessoas no altar tocando, e na hora eu sentei e uma moça veio e me disse assim, vocês poderiam se retirar? Porque o avivamento acabou. Eu confesso que nessa hora eu olhei para ela e quase chorei. Eu falei assim, moça, você não sabe de onde eu vim. Você não sabe o que eu fiz para estar aqui. Você não sabe a sede que eu tenho pelo avivamento. Como assim o avivamento acabou? Gente, eu cheguei lá no último dia do avivamento. No último dia. E eu olhei para ela e falei assim, deixa eu ficar aqui pelo menos 10 minutos, pode ser? Aí ela ficou com dó de mim, ela falou, tudo bem. Enquanto eu olhava aquela igreja, aqueles bancos de madeira, aquela capela tão bonita, e aquela meia dúzia de alunos tocando, eu falava, Espírito Santo, que pegadinha é essa? Porque o Senhor permitiu eu vir até aqui para dizer que o avivamento acabou. E aí ele disse comigo, o avivamento não está em um lugar. Essa capela é só uma capela. Esses bancos são só bancos, essas paredes são só paredes. O avivamento não está em um lugar, o avivamento está na vida daqueles que têm sede pela presença. O avivamento está na vida daqueles que têm fome pela presença. Você pode aplaudir o Senhor Jesus, você pode glorificar o nome do Senhor Jesus. O avivamento não pode acabar. Eu senti um misto de frustração, mas uma responsabilidade de continuidade. Nós não podemos deixar o avivamento acabar. A nossa geração precisa continuar. Diga assim comigo, eu faço parte da geração da continuidade. Quanta sede você tem pela presença de Deus? 2 Crônicas 7,14, posso começar a pregar agora? Aumenta o meu tempo aí, meu filho. 2 Crônicas 7,14 e 15 diz assim, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. De hoje em diante os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos às orações feitas neste lugar. Aleluia! A receita para um verdadeiro avivamento, diga comigo, clamor, quebrantamento, oração, arrependimento. Isaías 44:3 diz, pois derramarei água na terra sedenta. Quem tem sede aqui? Torrentes na terra seca, derramarei do meu espírito sobre sua prole, e minha bênção sobre os seus descendentes. Deus derramará água diante daqueles que estão sedentos, daqueles que têm sede, daqueles que têm fome. O avivamento acontece quando Deus passa a ser a nossa maior necessidade. Todos nós aqui temos necessidades, mas Deus, Ele precisa ser a sua primeira e fundamental necessidade. Eu olho para essa menina de 17 anos e olho hoje a minha vida de 37 anos. Se tirar o Espírito Santo de mim, não tenho nada. Se Deus não estiver na minha vida, eu não sou nada. Ele precisa ser o nosso primeiro, e se Deus não for o seu primeiro, Ele não vai estar em lugar nenhum. Vocês percebem que esses homens e tantos outros que viveram um grande avivamento, uma marca na vida deles era a oração. É a oração. Eu sei que o Senhor vai levantar aqui uma geração
que ama orar, que ama estar nesse lugar. E você percebe que não é sobre o tempo, porque uns oravam 2, outros 4 e outros 7. Mas a questão não é o tempo, mas é a intensidade da nossa oração. Mas todos eles reconheceram que a oração era a chave do avivamento. Nós queremos viver algo em Deus, mas nós precisamos entender que não será pela força do nosso braço, mas será pela disposição dos nossos joelhos no chão. Você acha que o inferno celebra todas as vezes que você se coloca de joelhos para orar? Você acha mesmo que todas as vezes que você consagra um jejum, o inferno, ele se alegra? Não, meu irmão. Por isso que é luta, por isso que é mais difícil. Você às vezes fica o dia inteiro em um jejum intermitente, dias fazendo jejum intermitente. Mas na hora que você diz assim, eu vou fazer um jejum por esse propósito, passa 1 hora, parece que você está morrendo. Quem mais? Ou é só lá na minha casa que acontece isso? Dói a barriga, dói a cabeça, dói o corpo, você fica com fraqueza, você acha que você vai morrer. Meu Deus, 1 hora. Porque é espiritual. Não adianta você achar que você vai vencer as lutas da sua vida, que são ataques espirituais de forma natural. Nós precisamos buscar em oração. Nós somos o povo de Deus. Quem crê nessa verdade? Apesar dos nossos pecados, mazelas e fraquezas, nós continuamos sendo o povo escolhido de Deus. E agora o que nós precisamos fazer? A palavra diz, se vocês querem avivamento, se humilhem. O mundo vai ser impactado quando vê a igreja se humilhando. Nós vamos tocar as pessoas lá fora quando eles olharem para nós e ver Jesus brilhando através de nós. Quando a arrogância, quando a soberba, quando o orgulho, quando a presunção forem quebrados nas nossas vidas. Quando o choro não acontecer somente pela dor da consequência de um pecado que você cometeu, ou pela vergonha que você está passando, ou por um remorso. Mas quando o choro for pela dor de um coração quebrantado diante de Deus. A palavra diz que Deus ele não rejeita um coração quebrantado. E Joel 2,13 diz assim: rasguem o coração e não as vestes. Voltem-se para o Senhor e para o seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor. Arrependam-se e não enviem a desgraça. Tem muita gente rasgando as vestes e não rasgando o coração. A oração, ela é o combustível para o avivamento. Nós temos um Deus que responde às nossas orações. E sabe o que a oração faz? Sabe quando nós nos colocamos nesse lugar de oração? Ela conecta a fraqueza humana com a onipotência divina. Muitas vezes nós vamos orar sem querer orar, gente. Isso é normal. Não acha que você é um ET extraterrestre, que você tem que querer orar todo o tempo, a não ser os irmãos da intercessão que estão no fogo 24 horas. Mas eu sei que até eles, até elas enfrentam dificuldades muitas vezes de falar, eu preciso orar. E muitas vezes assim, eu preciso e eu vou. E vai até arrastado, mas sabe da importância de estar ali. Muitas vezes a gente começa a oração daquele jeito. Pai, em nome de Jesus, eu estou aqui de novo. Eu quero te dizer dos meus problemas para ti. E a gente começa. Porque a oração é um relacionamento. A oração é você entender que você está ali não para desabafar simplesmente os seus problemas, mas para você ouvir direções para a sua vida. Porque muitas vezes a gente fala e não para ouvir. Esses homens tiveram encontros com o Senhor em oração. Eles falaram não dos problemas, mas eu creio que muitos deles entenderam que no momento de oração a gente não tem que ficar falando dos nossos problemas para Deus. A gente tem que falar para os nossos problemas quem é o nosso Deus. Nesse momento de oração é um momento de relacionamento e comunhão em que você para ouvir. Deus, eu caso ou não caso? Deus, eu abro essa empresa ou não abro? Deus, eu fico aqui, eu volto para o Brasil. E aí se Ele falar, você tem que estar disposto a obedecer. Porque nem sempre a vontade de Deus é a nossa vontade.
Estar no lugar da obediência muitas vezes vai exigir renúncia nossa. Mas eu posso te dizer hoje, depois de 20 anos, eu renunciaria tudo de novo. Eu faria igual tudo de novo. Para chegar onde eu estou aqui é só o começo. É só o começo do que Deus vai fazer em mim, através da minha vida, através do meu ministério, da vida dos meus filhos, da minha casa. É só o começo. Mas eu faria tudo de novo. Nós temos um Deus que responde a nossa oração. A agenda do avivamento não está nas nossas mãos, está nas mãos de Deus. Mas a igreja precisa se preparar para abrir o caminho para o Senhor. Tem gente que se conecta com a oração como um ritual sagrado, como um bater cartão. Eu tenho que estar aqui, Deus, porque senão o pastor Rafael vai puxar minha orelha. Eu tenho que estar aqui, Senhor, né? Porque eu sou líder, né? Eu toco no louvor, eu tenho que estar aqui, né, Deus? Tá, vamos lá, 5 minutos, é o tempo que eu tenho para você. Muitas vezes a gente vai para o lugar de oração como um ritual, como um bater um cartão. Mas a palavra diz que Deus quer que nós o busquemos em espírito e em verdade. Não buscar quando precisamos de algo que as mãos do Senhor possam nos dar, mas buscar a Ele pelo simples fato de conhecermos que Ele é a nossa essência de vida. Deus é o nosso melhor amigo, Deus é o seu melhor amigo, Deus é a nossa essência de vida. Deus conhece você melhor do que você mesmo, sabia? Deus te conhece melhor do que você mesmo. Em Êxodo 32, de 13 a 14, diz assim: lembra-te dos teus servos, Abraão, Isaque e Israel, as quais jurastes por ti mesmo. Farei que os seus descendentes sejam numerosos como as estrelas do céu, e lhes darei toda essa terra que lhes prometi, que será a sua herança para sempre. E sucedeu que o Senhor arrependeu-se do mal que ameaçara trazer sobre o povo. Êxodo 32 traz a história de uma amizade entre Moisés e Deus. Um relacionamento em que o Deus Todo-Poderoso escolhe um homem imperfeito, cheio de falhas, com um passado meio tenebroso. Ele já tinha matado um homem, ele era gago, ele não sabia falar, mas Deus, ele é especialista em levantar improváveis. Deus é especialista em pegar aqueles que não acreditam e falar assim: não é pela força do seu braço, é pelo meu poder através da sua vida. Deus não quer a nossa perfeição, Deus quer o nosso coração e a nossa disposição. E esse relacionamento de amizade fez com que Deus usasse Moisés para tirar o povo que estava escravizado do Egito. E durante toda a caminhada no deserto, Deus se mostrou como um Deus presente, um Deus provedor, um Deus protetor. Mas por diversas vezes o povo se corrompia em adoração a ídolos. E nessa parte de 32 em Êxodo, foi o momento em que Moisés sobe ao monte e Deus escreve com as suas próprias mãos a tábua dos 10 mandamentos. Que Deus é esse que se preocupa em deixar escrito a lei, a qual se deu o trabalho de escrever com as suas próprias mãos, para que o povo não se corrompesse? Mas no exato momento em que Deus estava ali com Moisés no monte, o povo estava lá embaixo no monte, dizendo: Moisés já está há muito tempo lá com Deus, ele deve ter morrido, vamos construir deuses, vamos adorar deuses. E chegam até Arão, o irmão de Moisés, e Arão constrói com ouro um bezerro de ouro, e Arão apresenta aquele bezerro de ouro para o povo, dizendo: aqui, esse é o seu Deus, aquele que tirou do deserto. Eu acho que Arão nessa hora teve uma amnésia, porque Arão estava desde o início de quando Deus tinha chamado Moisés. Arão vivenciou, assim como Moisés, tudo o que aconteceu. Mas quem era amigo de Deus? Arão estava perto, mas quem ouvia Deus? Moisés ouvia Deus, Arão é só um porta-voz. Não queira ser porta-voz, queira ser amigo de Deus. Queira ser amigo de Deus. Quando Deus ouve o barulho, Deus diz: Moisés, desce lá que o teu povo se corrompeu.
Quando Moisés desce e vê aquele povo festejando e celebrando um bezerro de ouro, a palavra diz que Moisés pega as tábuas da lei e quebra, e indignado, derruba aquele bezerro de ouro e queima, e restaura ali a vida daquelas pessoas, mas não foi da melhor forma. Muitos morreram. Moisés diz assim: quem está do meu lado, venha para cá. E a Bíblia diz que os levitas se achegam até Moisés, e Moisés diz: vocês estão do meu lado, do lado de Deus, agora mate todos aqueles que adoraram o bezerro de ouro. Esses levitas mataram amigos, mataram famílias, mataram primos, mataram filhos, porque a profanação não poderia permanecer diante do povo de Deus. Quando Moisés volta ao monte, sem as tábuas, e diz: Deus, e agora? Deus diz assim: eu vou exterminar esse povo, Moisés. Que povo infiel é esse? Eu vou começar uma nova história através de você. E aí quando Moisés diz: não, Deus, o povo não é meu, o povo é seu. Moisés se coloca diante de Deus e do povo, intercede pelo povo, e é o que lemos aqui, a qual ele diz assim: lembra-te, Senhor, dos teus servos, o que o Senhor prometeu a Abraão, a Isaque, a Israel. Lembra dos teus planos, Deus. Não destrói o teu povo. E aí a palavra diz que Moisés fez Deus se arrepender. Que amizade era essa, gente? Que amizade era essa? Deus, o Todo-Poderoso, poderia dizer: não, Moisés, você não conhece o povo como eu conheço. Mas Deus diz assim: Moisés, pela nossa amizade, por amor a você, eu vou atender o que você está me pedindo. Só que então, Moisés, a primeira tábua eu fiz com as minhas mãos. Agora você então quer interceder por esse povo? Pague um preço pelo povo. Escreva você agora as tábuas. E aí Deus fez com que Moisés escrevesse. E o que nós precisamos entender sobre isso? Nós precisamos ser amigos de Deus. Se nós entendemos quem somos para Deus, se nós nos humilharmos, nos arrependemos dos nossos pecados, Ele promete nos ouvir, Ele promete nos perdoar e Ele promete sarar a nossa terra. Quem concorda aqui que a terra precisa de cura, gente? Quem concorda comigo que a nossa sociedade precisa de cura? Seus amigos lá na sua escola, na sua universidade precisam de cura. A terra clama, a terra geme, assim como aquele povo idolatrando um bezerro de ouro. Hoje o mundo está idolatrando muitos bezerros de ouro. E eu quero trazer para você, Salmo 24 diz assim: do Senhor é a terra. De quem é a terra? E tudo o que nela existe, o mundo e os que nele vivem. Pois foi Ele quem fundou sobre os mares e firmou sobre as águas. Agora, quem poderá subir o monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? E ele responde: aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, que não recorre aos ídolos e nem jura por deuses falsos. Ele receberá bênçãos do Senhor, e Deus, o seu Salvador, lhe fará justiça. São assim aqueles que o buscam, que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Abram-se, ó portas. Abram-se, ó portas antigas, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e valente, o Senhor valente nas guerras. Abram-se, ó portais, abram-se, ó portas antigas, para que o Rei da Glória entre. Quem é o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. E você pode aplaudir, glorificar o nome de Jesus. Reba, chore, cantaré, balabalabaxê. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem se colocará na brecha, intercessão pelo povo? Para que nós possamos viver um grande avivamento, alguém precisa se levantar. Homens, mulheres, crianças, adolescentes precisam se levantar em clamor, em quebrantamento, em arrependimento genuíno, em buscar a Deus não por aquilo que Ele pode nos dar, mas por quem Ele é.
Espero que essa mensagem tenha falado ao seu coração, assim como falou ao nosso coração também. E é isso aí, ative as notificações, deixe o seu like, se inscreve no nosso canal e nos acompanhe pelas nossas redes sociais, que eu tenho certeza você vai ser muito abençoado. É claro, e você pode contribuir junto conosco, fazendo parte desse ministério. Você pode entregar suas sementes através de suas ofertas, dos seus dízimos e fazendo com que realmente o Evangelho de Jesus continue sendo pregado no Brasil, para as nações, e eu tenho certeza que em nome de Jesus, o nome do Senhor será glorificado. Deus abençoe e até o nosso próximo culto.